Hoje, irmão, irmã, venho trazendo mais um tema. Dia 26 de abril de 2023, venho trazendo um tema glorioso para que fortalecer a sua vida espiritual, a sua caminhada, a sua jornada nesta obra gloriosa. Ao terminar esse tema, tenho certeza que Deus fará uma grande mudança no seu sentimento, na sua vida, na sua alma. Você estará um homem e uma mulher mudada e mudado e diferente diante de Deus. Não deixam de acessar no YouTube Ailton Temas Espirituais. O tema da mensagem de hoje: vencer o pecado como Jesus venceu. A Bíblia afirma, irmãos, claramente que nós, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa em luta contra o pecado. E esta vitória não é angustiada e dificilmente nós ganharemos mais do que a vitória, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. E Deus sempre nos conduz em triunfo. No entanto, embora que eu queira viver uma vida agradável a Deus, pode ser muito assustador conhecer as reações que vêm da minha natureza, a invés de situações da vida cotidiana. Eu penso, digo e faço coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo escreve isso muito bem em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Pode parecer esse pecado inerente à minha carne é forte demais para resistir. Então, como posso vencer isso? Jesus diz algo incrível em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Estas palavras são tão grandes que quase pode ser difícil de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu. Isso significa que deve haver muito mais do que o perdão dos pecados. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, meu precursor e grande exemplo, e ver como ele fez isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me deste o corpo e eu vim fazer a tua vontade. Hebreus 10, versículo 5 ao 7. Isso, irmão e irmã, estamos falando de não fazer a nossa vontade, mas de fazer a vontade de Deus que está no céu. Similarmente,
quando ele estava enfrentando enormes provações no final de sua vida. Ele diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 44. A minha vontade é outra palavra para o pecado na carne que todos nós herdamos. Abrange uma imensidão de áreas, incluindo orgulho, impaciência, egoísmo, injustiça, irritação, preguiça, vaidade, reclamação, impureza sexual, incredulidade, desânimo, inveja, ganância, ingratidão, etc. Por aí vai. Como homem, Jesus também tinha essa vontade própria e foi tentado, mas sua firme resolução desde o início foi: não seja a minha vontade, mas a sua seja feita. Para eu vencer como ele venceu, eu preciso tomar a mesma decisão e fielmente cumpri-la. Glória ao nome do Senhor. Não importa o que aconteça ou como me sinto, devemos nos humilhar, irmãos, para obter o pecado, obter o perdão de Deus na nossa vida, na nossa alma, e que o pecado possa ser aniquilado através do perdão de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:5. Jesus estava no céu com Deus, mas ele voluntariamente se tornou um homem, e por nossa causa. Você teria pensado que este era o ato final de humildade, mas está escrito: e foi como homem que ele se humilhou e foi obediente. Isso, irmãos, porque como ser humano, ele tinha uma vontade própria que não estava de acordo com o Pai. Nas situações da vida diária, quando foi tentado a impaciência, irritação, inveja, desânimo, etc., o Pai mostrou-lhe que sua reação nunca foi por causa dos outros ou da situação, mas sempre da tendência a pecar na própria carne de Jesus. Para vencer, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que começar uma batalha contra o pecado e cumprir sua promessa: não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que você, irmão e irmã, deve fazer: se humilhar a si próprio, lançar-se aos pés de Deus e dizer: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua na minha vida. Glória ao nome do Eterno. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: venci o pecado como Jesus venceu.